Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 44. Nem se vindimam uvas dos abrolhos. Emmanuel vem comentar na lição 121, Espinheiros, no livro Caminho, Verdade e Vida. O cristão é um combatente ativo, despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipuais, ervas daninhas, e o Evangelho com propriedade de conceituação elucida, que não se pode vindimar dos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do Mestre dos Mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou, face a face, o sacrifício pela humanidade. Será a existência de alguns espinheiros a causa dos nossos obstáculos insuperáveis? Não, se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo diário, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu, ou generosos mananciais da terra abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não ouvidemos o imperativo do trabalho e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Mais uma vez, para interpretar esse estudo de hoje, que o Emmanuel traz para a gente, vamos lembrar que a nossa Terra é uma grande escola e a imagem do primeiro grau que a gente tem do nosso estudo aqui no Brasil, ela serve para poder fazer a comparação com a Terra, porque o primeiro grau, hoje, ele corresponde do primeiro ano ao 9º ano. Então, numa escola, quando chega principalmente no horário dos intervalos, ou como chamava na minha época, né, de recreio, você coloca no mesmo pátio todos os alunos, do primeiro até o 9º ano. Daqui a pouco cada um vai sair para suas salas de aula respectivas, e tem um aluno que está chegando agora para o primeiro ano, tem 9 anos pela frente, e tem um aluno que já está no último ano, daqui a pouco está indo embora. Né? Mas na hora do intervalo, todo mundo está junto. É o que está acontecendo com o nosso planeta. Quando a gente está no meio da rua, todo mundo está junto. Quando terminou aquele momento ali na rua, vai cada um para a sua prova, cada um dentro do seu aprendizado, e tem realmente, muitos de nós já estamos nos degraus mais avançados, ora nos degraus mais atrasados. Mas todos estamos numa grande escola. Quando a gente começa a entender isso, a gente vai entender o seguinte, olha, não vai existir perfeição nessa escola, porque o que é que acontece? O aluno do primeiro ano está indo para o segundo, mas está chegando novos alunos, com tudo por aprender ainda, se matriculando agora no primeiro. Esses alunos vão estar vindo de onde? Vão estar vindo lá dos cursos de alfabetização. E os cursos de alfabetização, vamos dentro da linguagem que a gente aprende na doutrina espírita, chamar de mundos primitivos. São aqueles espíritos que também foram criados igual a gente, simples e ignorantes, mas como Deus jamais para de criar, a criação é permanente, pergunta 80 do Livro dos Espíritos, o que acontece? Tem gente sendo criada agora, então ele está sendo matriculado agora lá. Quando ele terminar o curso naquela escola primitiva, ele vai vir para cá para expiações e provas igual a gente está. Ah, mas a nossa escola agora está sendo promovida. Tá, ela vai ser promovida, mas expiações e provas vai ser sempre isso que a gente conhece mesmo. Então a gente tem que começar a botar na cabeça assim, quando eu estiver, se eu merecer estar no mundo promovido, no mundo de regeneração, no segundo grau, vamos botar dessa maneira, né, dentro da escola, eu vou olhar para trás e vou falar, o primeiro grau é sempre aquilo ali. As matérias do primeiro ano vai ser aquela, do segundo, do terceiro. Ou seja, eu vou olhar para trás e falar assim, mundo de expiações e provas vai ser sempre aquilo ali. Vai ter assassinato, vai ter aborto, vai ter suicídio, vai ter ganância, vai ter desigualdade social, vai ter isso tudo porque é o pacote do espírito que está em aprendizado. Ele vem para cá para errar bastante, para sofrer também, através da lei de causa e efeito, os efeitos do seu erro, até que um dia ele comece a acertar definitivamente. E é assim que vai acontecer com todo mundo. Então, a gente fica com aquela ilusão, né? Ah, não, a ilusão, ela tem algum fundamento quando a gente começa a pensar assim, o mundo está regenerando e eu quero merecer estar em um mundo regenerado, então vou tentar fazer por onde? Aí até vai. Mas
Mundo de expiações e prova vai ser sempre mundo de expiações e prova, vai ter sempre mundo primitivo. É o que a gente conhece mesmo, que fala lá no Evangelho, né? O mal sobressai sobre o bem. Todos nós aqui somos espíritos ainda rebeldes ao Evangelho de Jesus. Então a gente entra aqui, ó, na lição de hoje, espinheiros, né? O cristão é um combatente ativo, mas ele fica aturdido quando ele vê a complexidade do trabalho, porque todo lugar que você vai, né, as pessoas estão com a visão puramente material, estão uma passando por cima da outra, e depois entrando em depressão por conta daquilo que não conseguiram controlar nelas mesmas. E é muito sofrimento o tempo todo. E é um mundo que só pelo fato de a gente estar em contato uns com os vícios dos outros, já traz dificuldades mil para cada um de nós. É normal que no mundo que a gente vive, a gente está aqui muito bem em casa, daqui a pouco o vizinho resolve botar o volume no volume alto do som ali do lado. Ou daqui a pouco tem uma briga em algum lugar, ou daqui a pouco acontece alguma coisa que é para tirar a nossa paz e para realmente colocar a gente em situação de ver qual é a atitude que a gente vai tomar. Então ele fala pra gente, ó, dificuldades, tropeços, cipuais, ervas daninhas, ou abrolhos, que é espinheiro, né? Como é que você vai colher uvas nos espinheiros? Ele está falando aqui pra gente, né? Só que Emmanuel vem falar pra gente o seguinte, fala assim, entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa só para que a gente cruze o braço em falsa beatitude, já que eu não posso fazer nada, eu fico na minha mesmo? É isso mesmo? É claro que não, porque se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas dos mestres. E não adianta, eu aqui mesmo, né, eu vou ter que aprender a lidar com meus vizinhos, vou ter que aprender de repente a conversar, a tentar ver se o som não fica tão alto, né, como é que vai ficar a disposição dos carros, como é que vai ficar a disposição aqui eu estou falando que eu moro numa avenida, né, para vocês poderem entender. Como é que vai ficar aqui a utilização da área em comum, da servidão? A gente vai ter, querendo ou não querendo, que ter um diálogo, mesmo que esse diálogo seja mínimo, para poder ter um mínimo de dignidade na convivência coletiva, e é assim em relação a tudo. Em relação à minha avenida, em relação à rua, em relação ao bairro, em relação à cidade, em relação a tudo, a gente vai ter que aprender a fazer isso. Vai conseguir mudar as pessoas? Não vai conseguir mudar as pessoas. Cada um vai ter o seu momento de amadurecer, cada um vai ter a sua noção de justiça, e a gente vai ter que aprender a lidar com uns com os outros, porque, na verdade, quando a gente olhar aquela pessoa muito difícil de relacionamento, e aquela pessoa que está querendo, às vezes, pleitear coisas que são, a princípio, para a gente absurdas, a gente vai olhar para trás e falar, um dia, com toda certeza, nós também já fomos dessa maneira e agora estamos vivendo o outro lado. Ou até mesmo a gente vai poder fazer um balanço também, né? Será que as minhas reivindicações ainda não estão atendendo só aos meus interesses particulares? Porque quando a gente está tratando de um meio coletivo, você tem que começar a viver de maneira coletiva também. Não pode ser só o meu, eu tenho que abrir um pouquinho, né, abrir mão de algumas vantagens em prol da coletividade, não tem jeito. Então ele bota aqui pra gente, o discípulo recebe inúmeras ferramentas do mestre, dos mestres, a ferramenta da palavra, a ferramenta do bom relacionamento, e até mesmo a ferramenta de um processo judicial quando a coisa fica insuportável a ponto de não se fazer justiça com as próprias mãos e não perder a razão partindo para o lado de agressividade. É normal isso, né? Agora ele bota aqui, será que a existência de alguns espinheiros é a causa dos nossos obstáculos insuperáveis? Eu falo, não, gente, ó, se hoje é impossível a gente conviver, né? Ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Ele vem falar pra gente, é na dificuldade que a gente aprende. Enquanto a gente está ali naquele momento de tranquilidade, a gente tem uma tendência natural a querer relaxar, a querer descansar. Quando a dificuldade vem, a gente vai dar o nosso jeito, vai apertar o cadastro aqui do tênis, você vai ter que dar um jeito de abaixar e afrouxar para poder continuar andando. E você vai se adaptar e você vai buscar novas maneiras. O dinheiro não está dando, eu vou ter que arrumar outros empregos, complementos. A gente vai arrumar o nosso jeito. Se é assim no campo material, quanto mais no campo moral. A gente vai ter que aprender a dar o nosso jeito. Agora haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço.
a divina providência reside em toda parte. Então ele bota pra gente, ó, não olvidemos, não deixemos de lado o imperativo do trabalho, porque depois a gente vai colher o fruto sim, vai colher a uva sim. Fica aí o recado para cada um. Muito obrigado, Emmanuel, mais uma vez.